busca por uma vida mais saudável tem incentivado o consumo de produtos orgânicos. Mas a transição da agricultura convencional com o uso de agrotóxicos para a de base ecológica ainda depende de pesquisa, capacitação e programas de incentivo. Por aqui ainda predominam as plantações com a pulverização de aditivos químicos, que em excesso podem fazer mal à saúde. Veja no TVE Repórter como são produzidos os alimentos no Rio Grande do Sul e quais os efeitos cumulativos no organismo das pessoas. Klaus é um dos frequentadores assíduos da Feira Ecológica no Parque da Redenção do bairro Bonfim, em Porto Alegre. Desde que optou por consumir apenas produtos orgânicos, se sente mais disposto. A cada sábado, compra em média 30 quilos de frutas e verduras. Eu já frequentava a feira, mas era um pouco mais flexível, comia coisas convencionais também. E aí depois eu passei a só consumir só orgânicos, porque é um pouco óbvio, o alimento não é lugar de veneno. O alimento ele tem que só trazer nutrição, só coisa boa. O que é muito legal aqui é que tu conhece quem planta teu alimento. A minha mão de flautista da OSPA cumprimenta quem mexe com a terra. Isso é maravilhoso. Então tu olha no olho de quem planta, tu pode pegar, sentir o aroma do alimento, olhar ele, sabe? Tudo isso são sinais de como é que tá, se ela tá pronta, se ela tá madura, se ela não tá. O alimento orgânico é aquele que não usa agrotóxicos. A produção é diversificada e desenvolvida em pequenas propriedades sem o uso de máquinas. O alvará da vigilância sanitária e a certificação ambiental exigidas do produtor são as garantias da qualidade do alimento. Já o alimento convencional usa pesticidas. Eles são aplicados para combater pragas e forçar uma produtividade maior da terra. Na lavoura tradicional prevalece a monocultura e a produção é em larga escala. Este sítio no bairro Lamy, em Porto Alegre, é conhecido pela produção de alimentos orgânicos. Seu Eliseu, proprietário do sítio Tijuca, foi um dos pioneiros a migrar da agricultura convencional para a de base ecológica. Eu fui o primeiro naquela época a topar essa parada aí, que ficou meio esquisito, todo mundo botando veneno e botando remédio, né? E eu não botando nada, né? E isso começou também por causa que caiu a ficha, vamos dizer assim. Chegou um momento que a gente viu que estava fazendo mal para si próprio, para a família, para o meio ambiente, para o consumidor. Tudo era uma cadeia de tudo errado, né? E foi um momento muito bom na minha vida, parece que foi quando tudo começou para mim. Eu tinha 54 anos naquela época. E hoje? Hoje 70. Até 1997, a plantação era concentrada no cultivo tradicional de morangos. Hoje, Tijuca planta várias espécies em um mesmo canteiro e já se tornou referência na zona rural para outros agricultores como exemplo de agricultura sustentável. Nesta propriedade de 1 hectare, 3/4 são de área cultivada. Aqui tudo é produzido de forma orgânica, desde a semeadura da cultura. São mais de 20 espécies de frutas, verduras e hortaliças que caracterizam a biodiversidade da produção. Só de alface são colhidos 1.900 pés por mês. A fertilização do solo é feita com sobras dos produtos vendidos na feira, restos de podas e de plantas aquáticas. Eles formam um composto orgânico que serve de adubo depois de 2 meses em repouso. Já a irrigação é feita através de açudes. Como a produção é sadia, ela não alimenta tipos comuns de pragas e fungos encontrados em grandes propriedades, dispensando o uso de agrotóxicos, o que representa uma economia na bolsa do seu Eliseu. Com todo este cuidado, os alimentos têm mais sabor e o agricultor mais saúde. A minha esposa não suportava nem a roupa que eu usava durante o dia usando remédio, tinha que fazer, muitas vezes tinha que ir para o hospital, dava problema de asma, bronquite. O resultado da produção orgânica pode ser conferido na feira, onde os produtos são vendidos. A renda garante o sustento da família e uma alimentação rica na mesa, farta de geleias, pães, sucos e chás preparados com produtos da horta.
Esta ambientalista acredita no futuro do cultivo de alimentos de base ecológica. Para ela, o que falta são incentivos do governo que garantam ao agricultor conhecimento e sustentabilidade financeira para iniciar a produção e a conscientização do consumidor em não aceitar mais produtos de origem desconhecida. A produção sem agrotóxicos, ela é viável, ela é saudável, ela é diversa, né? E ela promove saúde, né? Seja para nós pessoas, como para o ambiente onde está inserida a produção, onde nós vivemos, né? Por exemplo, um agricultor que trabalha com produto ecológico, mas desmata, mata ciliar, ou tem uma lavoura na beira de um córrego, de um rio, é muito difícil tu considerar agroecológico ou ecológico, porque ele não está tendo uma relação parceira, harmônica com a natureza. Somente em Porto Alegre são 4 feiras ecológicas como essa da Redenção. Aqui é possível encontrar alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos e conservantes. Fazendo a compra aqui na feira, a lavagem desse produto deve ser bem completa, ou seja, principalmente as folhas, usar uma solução hipoclorídrica, fazendo bem a utilização do produto como está sendo indicado, lavar, deixar por 30 minutos, depois secar essas folhas e armazenar na geladeira. Folhas como a da couve ou da alface, mas também vão para a geladeira a ervilha, o milho e a berinjela. Uma riqueza de alimentos que estão à disposição nas feiras dos bairros Bonfim, Menino Deus e Tristeza, todas licenciadas pela Secretaria da Produção, Indústria e Comércio do município. O sabor é diferente, o sabor de uma fruta, o sabor de uma rúcula é totalmente diferente do sabor de um produto não ecológico. Já quem não tem muito tempo para cozinhar em casa, mas quer garantir uma alimentação balanceada, pode optar por um restaurante natural. Este é um dos pioneiros na capital, localizado no Bonfim. O cardápio tem 250 pratos, 70% dele preparado com produtos orgânicos. Só não é 100% porque faltam hortifruti-granjeiros em quantidade suficiente para atender a demanda de 300 refeições servidas por dia. Que a gente vê que as pessoas sentem mais o sabor dos alimentos, esse é o relato que a gente vê, né? E essa busca do saudável, mais informações que as pessoas têm hoje dos alimentos, sabendo de agrotóxico, o mal que causa, as pessoas acabam tendo essas informações e buscando uma alimentação mais saudável. Para não haver desperdício e aproveitar o melhor do alimento, Tiago, que é o responsável pela escolha do cardápio variado, toma alguns cuidados. Entre eles, conhecer a origem dos produtos. Nós temos uma parceria com uma cooperativa que se chama Arco-Íris já há mais de 15 anos, então nós já confiamos nesses produtores há muito tempo, então a gente tem a certeza que as hortaliças, os legumes, tudo que vem deles são realmente orgânicos. Quando a gente compra o convencional, uma caixa que vem 20 quilos, 2, 3 quilos tu tem que tocar fora, eles já vêm apodrecido junto. No produto orgânico, normalmente se utiliza 100% do alimento. Outra forma de produzir alimentos é através da hidroponia, onde as espécies são cultivadas em estufas como essa, não tem contato com o solo e as plantas crescem na água. Para saber mais sobre o assunto, nós viemos até o terraço de um prédio em Porto Alegre, onde aqui são cultivadas várias espécies, para conversar com o Eduardo, que é um estudioso no assunto. É um cultivo que não precisa nenhum defensivo, porque ele mantém um equilíbrio diretamente dentro da água a partir de seu nutriente, a alimentação, que está balanceada segundo a espécie que precisa para sua alimentação. O projeto piloto da Cooperativa Mista Solidária Utopia e Luta iniciou em 2011 no terraço de um prédio ocupado pelo assentamento urbano. A ideia era estimular o consumo consciente e o respeito ao meio ambiente e oferecer uma fonte de renda aos moradores. Hoje, além de otimizar um espaço público, a produção é vendida para 40 restaurantes da cidade e alimenta cerca de 80 pessoas que vivem aqui. Se nós no centro de Porto Alegre, no terraço de um prédio em 62 metros quadrados, temos condições de plantar hortaliças para 80 pessoas mensualmente, eu estaria a somar todas as superfícies dos terraços dos prédios que estão ociosos, tá? E saber quanto alimento saudável, poderia, com pouco trabalho e com pouco investimento, poderia chegar e solucionar não só o problema dos prédios, sino problemas de muitas áreas que estão passando
que están pasando algunas necesidades en esa área misma de la alimentación. Mas ainda são poucos os produtores que buscam a transição da agricultura convencional para a de base ecológica. De uma maneira geral, se nós considerarmos também, especialmente a produção animal, a produção de carne a pasto, a produção de leite a pasto, né, esse número é bastante expressivo, seguramente fica aí em torno de 20%. Evidentemente, se nós considerarmos apenas hortigranjeiros, frutas e as áreas de grãos, é um percentual muito menor, né, próximo de 2% no estado. Um dos maiores entraves para avançar neste processo é a monocultura. A maioria dos agricultores opta pelo modelo convencional para acelerar a produção. A transição requer tempo, pesquisa, tecnologia e acompanhamento especializado. Para nós chegarmos a isso, nós temos que alcançar alguns patamares ou estágios de sustentabilidade. Eu diria que o primeiro deles é racionalizar o uso de insumos, ainda que sejam convencionais. O segundo passo é substituir insumos mais agressivos ou mais danosos por outros, né, com menor impacto, dano à saúde humana, à saúde do solo, ao ambiente, enfim. E o terceiro nível é o que nós chamamos de redesenho dos agroecossistemas, para que eles passem a funcionar com base em um novo conjunto de relações. Nós temos longe ainda de poder dizer, olha, nós não vamos usar mais no Brasil esse modelo que usa os produtos químicos, né? Hoje nós não conseguiríamos, nós não seríamos competitivos no mundo em produção se nós quiséssemos migrar de uma para outra. Nós temos ainda dependente e refém dos produtos químicos, infelizmente. Além disso, por ser em menor escala, a produção de orgânicos não consegue atender toda a demanda de alimentos que a população exige. Faltam áreas para plantio e mão de obra, o que encarece a produção e o produto na hora da venda. Estima-se que aproximadamente 70% da produção de alimentos hoje ela esteja condicionada de uma forma ou outra ao uso ou à necessidade de agrotóxicos para que nós tenhamos os alimentos na quantidade, na qualidade que nós estamos acostumados e necessitamos. Hoje nós temos uma lavoura de arroz produzindo aí 250 sacos por hectare, em média no plantio normal. Agora os produtos orgânicos e ecológicos estão produzindo 100, 120 sacos por hectare. Será que nós teríamos condições de plantar 2 milhões de hectares de arroz no Rio Grande do Sul? Será que nós teríamos água suficiente para essa lavoura? Veja depois do intervalo qual o futuro das plantações no Brasil e os efeitos cumulativos do uso de agrotóxicos no organismo humano. Esta lavoura de arroz em Eldorado é toda pulverizada com agrotóxicos. Aqui são cultivados 100 hectares. Há mais de 25 anos, seu Cláudio usa pesticidas para combater as pragas e maquinário para garantir a produtividade. Se não fosse assim, ele e a família não dariam conta do trabalho e contratar funcionários encareceria o produto. Você ter lavouras de 10, 15 hectares ou 20, até era possível se conseguir produzir sem agrotóxicos, mas em lavouras de escala maior é muito complicado. Se não for dessa forma, não se consegue produzir comida para o mundo. Então é um mal necessário. Mas acho que a tecnologia avançou bastante e hoje, se não estamos nos parâmetros ideais, mas já se avançou bastante. A princípio, a substância ela não é problemática, não tem um nível de toxicidade muito elevado. Porém, no processamento desse alimento, ela pode alterar, né? Exemplo, algum produto que tu use no milho, tá? E tu vai fazer farelo de milho para frango, né, para alimentação de aves, tu vai fazer isso usando calor, porque tu vai triturar aquele milho, né? Então, a geração de calor, tu pode alterar uma substância. Então, a gente já teve alguns agrotóxicos que, a princípio, eram usados, ele não tinha uma toxicidade elevada, porém, no processamento, na transformação daquele alimento, tu gerava uma substância que era bem mais tóxica. Antes de pulverizar a lavoura com trator, que minimiza a contaminação pelo ar, seu Cláudio veste todos os itens obrigatórios de proteção individual e segue à risca as determinações da bula do pesticida, que informa os perigos para a saúde caso a aplicação seja inadequada ou em quantidade excessiva.
Hoje os produtos são bem mais modernos. Eu quero acreditar que os efeitos são bem pequenos. Em outras épocas, há 20 anos atrás, coisa assim, os produtos eram bem mais agressivos. Mas hoje não, com a tecnologia de hoje se minimizou muito esse tipo de coisa. Hoje há o registro de 2.400 formulações de agrotóxicos específicos para combater cada praga, com níveis de toxicidade diferentes. Para a venda ser autorizada no Brasil, ele precisa passar por 250 testes e ser liberado segundo critérios técnicos, que avaliam os riscos para a saúde e para o meio ambiente, e obter registros do IBAMA, do Ministério da Agricultura e da Anvisa. Mas, na prática, o processo é fiscalizado? Existe assistência técnica que avalia a campo. Isso é uma coisa que também, provavelmente, futuramente a gente vai ter que discutir mais aí na capacidade do técnico nessa avaliação, que vai avaliar a necessidade do produto, qual produto vai ser usado. Existe o receituário agronômico, né, que ele, para ter esse produto, ele precisa, né? Então, existe as formas de aplicação, aérea ou terrestre. Então, todas elas são específicas que vão sendo utilizadas. O uso adequado exige 2 meses de intervalo entre a aplicação e a colheita do alimento, para que o agrotóxico se degrade naturalmente. Mesmo assim, a contaminação é inevitável, segundo a Anvisa. O defensivo agrícola altera a fertilidade do solo e da biodiversidade, contamina o ar e as águas e provoca mudanças climáticas. O país carece de um sistema que faça com que a produção de alimentos passe pela responsabilidade e pela profissionalização de um agrônomo. É esse agrônomo que vai dizer quando, quanto e de que forma que esse agrotóxico pode ser usado para resolver 2 problemas. O do produtor, que é o que ele precisa produzir, e o do consumidor, que é o de ter ele de uma forma segura e sem poluentes. Em junho de 1982, o então deputado Antenor Ferrari conseguiu aprovar a Lei dos Agrotóxicos de sua autoria. O projeto inédito restringiu o uso e a comercialização no Rio Grande do Sul e só permitiu os produtos registrados pela União. A discussão ganhou repercussão nacional. Nós incluímos um item na lei que dizia que seria proibido consumir no Rio Grande do Sul aqueles produtos que fabricados no exterior, especialmente na Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, produzidos lá não pudessem ser utilizados na agricultura porque os órgãos sanitários e de saúde pública e da agricultura não permitiam que fossem aplicados porque eram nocivos à saúde da população. Mas a lei não é levada ao pé da letra. Somente na safra 2011-2012 foram usados mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos nas lavouras agrícolas do Brasil, boa parte com uso proibido nos Estados Unidos e na União Europeia. O país responde por 20% do consumo de todos os agrotóxicos comercializados no mundo. De fato, os órgãos públicos conseguirem fiscalizar todas essas propriedades para ver se aquele produto não está sendo aplicado, não se consegue, né? Por N motivos, especialmente pela precarização do serviço público. O Brasil lidera o ranking entre os países que mais consomem agrotóxicos no mundo, superando os Estados Unidos. Para saber mais sobre o assunto, nós entramos em contato via Skype com o engenheiro agrônomo e membro da GAPAN, o professor Sebastião Pinheiro. Ele está desde março no Canadá estudando o assunto. Para ele, a dependência aos aditivos químicos na produção agrícola é ditado pelos interesses comerciais das indústrias. E, além disso, falta conhecimento técnico sobre o manejo do solo e fiscalização das plantações. Dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, dentro das Embrapas, nunca houve uma preocupação maior com políticas públicas de largo prazo, de longo prazo, para construir uma política pública em uma agricultura onde não se usasse veneno. A escalada ascendente do uso de pesticidas vem provocando severos impactos na segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Segundo a Anvisa, 1/3 dos alimentos consumidos rotineiramente está contaminado. Os efeitos cumulativos no organismo vão desde perda de memória até mal de Parkinson. Dependendo da quantidade de alimento, do período em que ela está consumindo, né, esse poder cumulativo que vai ocorrer depende muito da substância. Quando é mercúrio, quando é níquel, quando é molibdênio, quando é
cádmio. Então tu tem toda a tabela periódica, vamos dizer assim, brincando, N substâncias que podem, né, combinadas ou em excesso, causar uma série de danos, no sentido de respiração básica, pele, outra coisa, trato intestinal também, questão, por exemplo, questões motoras. Então muitas vezes tu tem situações de ações de alguma dessas substâncias até em questões motoras, em questões de assimilação de nutrientes. Então tem uma a coisa é muito grande. A química na agricultura, ela está totalmente ultrapassada. A matriz tecnológica hoje não é mais a química industrial nem a química sofisticada. Hoje, o século XXI é o século da biotecnologia. A biotecnologia é a tecnologia que estuda a vida. Por isso, nesta escola, os alunos aprendem desde cedo a plantar e consumir produtos que só fazem bem à saúde. A horta existe há 7 anos e até a compostagem é feita aqui com restos de alimentos. A gente optou assim, em trabalhar desde o início, né, começando com o berçário 2, na questão do ambiente. Então, nada melhor do que a gente iniciar com que eles mexam direto com a natureza. Então, se pensou na construção da horta, né? Porque aí tu já trabalha a questão de preservação, cuidado do meio ambiente e do planeta que a gente vive. A limpeza da horta é feita por funcionários e pelos pais. Os alunos plantam, regam e protegem as espécies. Aprendem o sabor dos alimentos consumindo o que plantam. Durante a produção, um clima de entusiasmo entre os pequenos. A nova atividade educa, socializa e desperta o interesse pelo meio ambiente. As mudas são colocadas na terra com dedicação. E depois que tu planta essas mudinhas, o que acontece com elas? Elas crescem e aí a gente come depois. E tu gosta de comer a salada que tu plantas? Sim. Ela é saborosa? É. A gente planta as plantinhas, depois a gente deixa crescer e depois a gente come elas. Porque eu adoro comer coisas boas, como beterraba, cenoura. E para completar a educação ecológica, um passeio pela feira. É aqui que eles conhecem outras culturas, cheiram, fazem descobertas. Pimenta, chapéu de bicho. E com a informação sobre a importância dos alimentos saudáveis, incentivam os pais em casa a mudar os hábitos. Nós estamos aqui com as crianças hoje mostrando para elas os produtos ecológicos, mostrando a origem dos alimentos, né? Porque hoje em dia as crianças estão muito desvinculadas do alimento da terra, da origem dos alimentos, né? Então nós estamos mostrando da onde que vem a cenoura que eles comem, o mel, os ovos, que vem tudo da nossa terra, dos animais, né? A produção ecológica. Que produtos que tu conheceu hoje que tu não conhecia? Abacate, pepino, pimentão e abacaxi. Tá aí, a semente já está plantada. Falta esperar crescer. E em breve, quem sabe, com uma bicicleta tão bacana quanto a do Klaus, as feiras vão ganhar novos frequentadores todas as semanas.